Olá, olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Listen and Learn. Eu sou a Silvia e no episódio de hoje vamos falar sobre as influências que moldaram o português moderno. Mais especificamente, vamos explorar palavras de origem árabe e latina que fazem parte do nosso vocabulário. Embora o português tenha nascido do latim, ele foi enriquecido por muitas outras línguas, como o árabe. Então, vamos descobrir juntos. Vamos começar com as bases da língua portuguesa que remontam ao latim. Portugal, como grande parte da Europa, foi colonizado pelos romanos, que trouxeram o latim, a língua do Império Romano. A ocupação romana na Península Ibérica, que inclui o território do atual Portugal, começou em 218 a.C. Este processo de conquista demorou quase 200 anos. Nesta região foram formadas as províncias da Lusitânia e Galécia. A ocupação durou aproximadamente 6 séculos, até ao colapso do Império Romano do Ocidente, no século V depois de Cristo, quando as invasões bárbaras, os visigogos e suevos, começaram a tomar o controlo da região. Os romanos tiveram um impacto significativo na cultura, na organização social, nas infraestruturas como estradas e aquedutos e, claro, na língua. O latim vulgar que trouxeram evoluiu com o tempo para o que hoje conhecemos como português. Então, o que era o latim vulgar? Ao contrário do latim clássico, que era utilizado na literatura e nas artes, o povo falava o latim vulgar, que se foi transformando ao longo dos séculos e, eventualmente, deu origem ao português e a outras línguas românicas, como o espanhol, o francês e o italiano. Queres saber alguns exemplos de palavras portuguesas que têm origem no latim vulgar? Então, aqui estão alguns exemplos. Água vem do latim aqua. Hoje usamos esta palavra de uma forma muito semelhante à sua origem. Luz, do latim lux, a palavra que utilizamos para a iluminação ou claridade. Porta vem do latim porta e o seu significado manteve-se inalterado, uma entrada ou passagem. Como podem ver, muitas palavras que usamos no dia a dia têm raízes profundas no latim e algumas dessas palavras praticamente não mudaram em mais de 2000 anos. Além da ocupação romana, que durou 6 séculos, também houve uma outra ocupação alguns séculos depois, que teve bastante impacto na cultura e na língua desta região. Estou a falar da ocupação muçulmana na Península Ibérica, que começou no século VIII e durou cerca de 800 anos. Durante esse período,
o árabe influenciou fortemente o português, especialmente nas áreas da agricultura, ciências, arquitetura e alimentação. Quando os muçulmanos, também chamados de mouros, ocuparam a Península Ibérica, trouxeram consigo conhecimentos em várias áreas, como a matemática, a medicina e a astronomia. Muitas palavras árabes entraram no português, porque eram termos novos para técnicas e produtos que os portugueses não conheciam antes. Aqui estão alguns exemplos de palavras de origem árabe que ainda são usados hoje em Portugal. Almofada vem do árabe almocada. Hoje usamos esta palavra para algo muito parecido. Um objeto macio onde descansamos a cabeça ou para decorar sofás e cadeiras. Azeite, do árabe azait, que significa sumo de azeitona. O azeite é um produto fundamental na culinária portuguesa. Este produto foi trazido pelos árabes. Alface vem do árabe alcace, um tipo de verdura que também foi trazido pelos árabes. Algodão, do árabe al-kutun, uma planta de grande importância no vestuário. Estas palavras com al são típicas da influência árabe. O prefixo al em árabe é um artigo definido como o ou a no português. Muitos termos chegaram até nós com essa estrutura e é um indício claro de que são de origem árabe. Qual é a conclusão que podemos tirar sobre estas duas influências na língua e cultura portuguesa? Para mim é muito interessante ver como duas culturas tão diferentes como a romana e a árabe deixaram marcas profundas na nossa língua. O latim contribuiu para as palavras mais básicas e essenciais da vida cotidiana, aquelas que usamos para descrever o nosso mundo e as nossas relações. A água que bebemos, as portas que abrimos, a luz que ilumina o nosso caminho. E também contribuiu para a estrutura básica da língua, a gramática, os verbos e os nomes. Sem o latim, não teríamos a base do português moderno. Por outro lado, a influência árabe trouxe palavras associadas à inovação e tecnologia que os muçulmanos introduziram na Península Ibérica, especialmente relacionadas à agricultura e produtos novos, como o azeite, o algodão e a alfarrobeira, mas também relacionadas com várias ciências que já estavam mais desenvolvidas no norte de África. Então, e como reconhecer se uma palavra tem origem romana ou árabe? Claro que é sempre difícil saber qual é a origem de uma palavra, porque o desenvolvimento de uma língua faz-se sempre pela influência de várias culturas e acontecimentos numa região. Como eu já disse, a Península Ibérica, ou mais particularmente Portugal, não foram apenas
ocupados pelos romanos e pelos árabes, mas por outros impérios, etnias, grupos ou tribos. Mas ficam aqui algumas dicas para identificar a origem de certas palavras. As palavras de origem latina, geralmente aquelas mais simples, são relacionadas com o dia a dia e não têm prefixos ou sons diferentes. Por exemplo, flor, mãe, pai, terra. Quanto às palavras de origem árabe, muitas começam com al e estão relacionadas com áreas como a matemática, a agricultura, comércio e ciências. Exemplos: álgebra, alfaiate, almirante. E chegamos ao fim deste episódio sobre as influências latinas e árabes na língua portuguesa. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história desta língua e como ela foi moldada por culturas tão diferentes. É incrível perceber como o português moderno é uma fusão de influências ao longo dos séculos. Se gostaste deste episódio, é muito importante para mim ter o teu apoio. Então basta pôr um like neste episódio ou se estás a ouvir no Spotify, podes avaliar com estrelas. Muito obrigada por isso. Podes continuar a estudar com o podcast e seguir-me para não perderes nenhum episódio. Também podes encontrar a transcrição deste episódio no meu site, através do link aqui embaixo do episódio. Igualmente, já sabes que estou sempre a partilhar mini aulas de português no Instagram e que podes aprender comigo todos os dias. O link também está aqui embaixo. Então, assim terminamos. Foi um prazer. Não percam o próximo episódio. Tchau, tchau! If you are looking for online Portuguese courses, in-person courses, free resources and free trainings, you can find me at withsilvia.com.